Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, sou analista aqui na Encore e vim para gravar o último vídeo de 2022, primeiro de 2023. Agora são 7h40 da noite, hoje é dia 9 de janeiro. Eu demorei um pouquinho mais para soltar o vídeo, porque eu acho que se eu soltasse semana passada ninguém ia assistir. Mas estamos aqui, vamos falar um pouquinho de como é que fechou ano passado, um pouquinho de cenário, bastante coisa para a gente conversar. Mas antes eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, como sempre eu olho um pouquinho para cá, que é onde está minha cola. Mas esse ano a gente vai fazer uma coisa diferente. Vamos começar com um quiz, né? Pergunta bem simples, né? Vamos lá. Vocês lembram como é que foi a bolsa em 2015, depois em 2016? Esse gráfico na tela aqui, ó. Bota na tela esse gráfico. Esse gráfico na tela é o Ibovespa, né? Fica claro, ele desabou aí em 2015, aí 2016 a seta verde, foi quando ele voltou. Pergunta: qual foi o principal motivo para a bolsa subir em 2016? O gráfico de novo. É isso aí, legal. Eu vou responder esse quiz no meio do vídeo aí, não vai ser no final não, para todo mundo assistir inteiro. Bom que vocês assistem até lá, né? Vamos lá. No vídeo do mês passado, eu falei sobre os 3 pivots, né? O Fed Pivot, o Xi Pivot e o Lula Pivot, né? Vamos falar um pouquinho da evolução de cada um nesse vídeo, mas antes vamos começar um pouquinho com as performances, prestação de conta. Obviamente, antes um recadinho, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais da Encore, entre no nosso site encore.am de Asset Management ou entre aqui clica aqui ó, no QR Code, que também aponta para o site. Lá tem mais informação, tem onde a gente é distribuído, tem tudo lá. Bom, falando um pouquinho sobre o mês, que importa pouco, o que importa é o ano fechado, mas vamos lá, o Ibovespa caiu uns 2,5, mais um mês de queda, o SMLL, né, que eu acho melhor para ver como é que a bolsa tem ido, que não é tão concentrado igual o Ibovespa, caiu 3, né. O Encore Ações caiu um pouquinho mais que isso, caiu 3,4, o Long Bias menos, caiu 2,4, e o Prev 2,2. O Prev 70, que é o que tem um pouco de caixa, caiu 1%. Fechamento do ano. A minha visão sobre o ano é um ano que foi um ano que assim a gente teve que desviar de um meteoro aí, né? Bem complicado. Uh, eu diria que foi um ano longe de ser brilhante, mas também longe de ser péssimo. Assim, contra a indústria, beleza, a gente tá competitivo. Basicamente o Ibovespa subiu 4,7, mas o SMLL caiu 15, né? 15,1%. O Encore Ações, que é a carteira pura, caiu 1,5%. O Encore Long Bias subiu quase 7, subiu 6,9. Então a gente ganhou aí do índice. Uh, e no ações um pouco menos, depois eu posso até explicar um pouquinho dessa diferença, que veio ao longo do ano, por causa dos hedges que a gente fez. O Encore Prev 100 subiu 12,2 no ano, então a gente está feliz com essa performance. O Encore Prev 70 subiu 11. O CDI foi uns 12 ponto alguma coisa, 12,4. O IPCA mais IMA também foi uns 12,0. Então foi o Encore Long Bias ficou um pouco acima do Ibovespa, um pouco abaixo dos índices da renda fixa. O Encore Prev ficou ali mais em linha. É isso, eu diria que foi um meteoro que passou que a gente tá no jogo. Uh, Vamos lá. A gente continua achando que é um momento excelente para investir, viu, pessoal? Essa performance no final do mês teve um pouquinho de gosto de derrota para a gente, porque a gente estava muito bem no ano, né? Ali, em algum momento ali de novembro, pós-eleição, o long bias chegou a subir 22%, o Prev estava subindo 26%, e infelizmente no final a gente entregou um pouco, mas a gente ainda acha que é um momento excelente para investir, especialmente para quem tem visão de longo prazo, tem uma grana sobrando que pode botar e esperar, né? Porque o que a bolsa está barata está fácil de falar. Só que isso não diz muito sobre quando que vai subir, né? Mas a gente realmente acredita que tem várias formas de provar como está barato. Por exemplo, esse gráfico agora aqui na tela do pessoal do Research do Bradesco BBI, um abraço pessoal lá. É um gráfico super simples, ele pega o MSCI Brasil, que é um índice, como é o Ibovespa, ou como é vários outros, ele também quebra em alguns setores, e ele faz o quê? Ele pega o preço sobre o lucro, sempre olhando antes, né, olhando um ano para frente, dos últimos 7 anos do setor e de alguns, do índice de alguns desses setores, e ele pega os desvios padrões, né, quando é que negociou um desvio padrão acima da média, dois, ou para baixo, que é esse gráfico, e você percebe que a maioria absoluta, ou do índice ou dos setores, o ponto roxo é aonde o valuation, né, esse preço sobre lucro, está hoje, né? E repara, né, onde a gente está agora, né? O MSCI Brasil como um todo, que é a primeira barra, estamos no ponto mais baixo, ou seja, no ponto mais barato. Aí você pega o mesmo índice e tira petróleo e tira as commodities, né, Vale e tal, que eles chamam de materials, também estamos no ponto mais baixo. Pega só as empresas
financeiras. Estamos onde? No ponto mais baixo dos últimos 7 anos. Lembrando que nos últimos 7 anos a gente pegou belos ciclos de mercado aí. Pegamos a pior crise de todos os tempos, pegamos Covid, também pegamos juro baixo, né, 2% com a bolsa voando. Aí você pega consumo discricionário, ponto mais baixo dos últimos 7 anos. Consumo não discricionário, staples, que é varejo alimentar, supermercados, as coisas, no ponto mais baixo. Os dois que não estão aqui no gráfico no ponto mais baixo é industrials, as empresas industriais, por causa de VEG é uma empresa que é bem precificada, e utilidades, né? Utilities, que é setor elétrico, saneamento, que ele também coloca aqui no meio, mas eu discordo, porque na verdade eu não gosto muito de olhar preço sobre lucro para este setor. A gente prefere olhar a taxa de retorno implícita, TIR, né, em comparação com a NTNB, que hoje a NTNB está uns 6%, e a gente vê na média o setor elétrico negociando mais ou menos IPCA mais 13% de juro real, então dá uns 7 de diferença da TIR implícita, mesmo com a NTNB tão alta assim, e essa diferença não é comum, eu não lembro de uma diferença tão grande. Então é isso, a bolsa está no low dos últimos 7 anos, assim, é para quem pode esperar, está muito barato. Mas vamos lá, vamos falar dos três pivôs. No caso do Fed Pivot, só lembrando, o que é o Fed Pivot, né? É quando que o Banco Central americano vai parar de aumentar juro, que é o que ele está fazendo agora, e todo mundo monitora muito isso, porque olha para os ciclos passados, quando ele parou de aumentar juro, a bolsa lá tende a reverter as quedas, começa a subir e tal, né? E a gente não tem muita novidade perto do último vídeo, não, mas a gente continua achando que o mercado está numa ponta muito otimista, aí, que precifica mais poucos aumentos, 2 de 25, se não me engano, e lá no meio do ano já começa a precificar cortes, acha que a economia já vai estar, né, num ponto, no clima mais fraca, tudo isso, e vai fazer com que o Fed queira cortar juros. Amanhã de manhã, aliás, provavelmente eu vou soltar esse vídeo depois, né, que a gente deve soltar amanhã em algum momento, vai ter o CPI, né, vai ter a inflação americana, e aí vamos ver o que vai vir. A pessoa já até espera queda, a inflação negativa. Vamos ver o que vem. Mas eu acho muito otimista essa curva de juro como está lá agora, achando que meio do ano já começa a cair. Ou seja, a gente acha que vai ficar longo por mais tempo. E não é que a gente tem grandes economistas aqui de Estados Unidos para achar isso, não. A gente simplesmente está replicando o discurso do próprio Fed, que também acha que o juro vai ficar alto por mais tempo, como ele falou na ata da última reunião. Então a gente também acha isso, a gente acha que a inflação tende a ser um pouco mais sticky, né, do que o normal, e especialmente porque o mercado de trabalho lá continua bastante aquecido. Beleza, vamos ligar para o Xi Pivot, né? Lembrando o que é o Xi Pivot? Quando que a China vai reabrir essa economia, né? Sair dos lockdowns por causa do Covid que a gente tem enfrentado lá há muito tempo. E, de fato, esse mês foi um mês de confirmação mesmo que a China, de fato, o partido decidiu reabrir. Boa notícia por aí. A gente, até uma curiosidade, a gente mirou ali e acertou ali, tá? Porque a gente achava, a gente acertou quando é que seria essa abertura, mas é pelo motivo errado, né? Para quem veio os nossos vídeos passados, lembra que a gente falava, né, que a gente acreditava que a reabertura chinesa ia vir pós-recondução, né, a eleição lá, que foi na semana do dia 16 de outubro. O nosso core é simples, né, democracias como o Brasil, como os Estados Unidos, a situação, né, os governantes, eles têm o benefício de dar o benefício, né, eles gostam de dar o incentivo a dar o benefício antes da eleição, né, tipo a PEC Kamikaze, tipo lá nos Estados Unidos que eles venderam a reserva estratégica de petróleo para jogar a gasolina para baixo, porque tinha os midterms, né, a eleição lá em novembro. É isso, os governantes em democracias fazem isso para serem reeleitos, né? E na nossa cabeça, em ditaduras como na China, o incentivo é o oposto. O governante tem um incentivo a dar os benefícios pós-recondução, porque ele sabe que vai ganhar de qualquer jeito. Aí, beleza, o pessoal, reconduz, beleza, vocês me reconduziram e tá aqui benefícios, né, para você, né, e tal. Então, é por isso que a gente achava que a economia lá ia reabrir, né. Na verdade, o que fez, na nossa opinião, a economia reabrir foram os protestos. Começou a pipocar muito protesto, né? A população de fato estava um pouco cansada de tudo que estava rolando por lá, insatisfeito com os tempos de restrição, tudo aquilo ali, e começou a pipocar vários protestos, e protesto, cara, a gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. Vide Brasil 2013, né? O fato é que o Xi, o governo lá, foi bem enérgico, foi bem
rápido quando começou a ver os protestos aparecerem, em fazer o pivot, em reabrir, decidido, aconteceu. E como é que a gente está agora? A gente divide a reabertura chinesa em 3 fases. A primeira fase foi essa de querer reabrir, que aconteceu ali, novembro, dezembro, né. Ah, Aí essa fase já foi, aí o minério subiu pra caramba, a Vale subiu 30%, foi até em novembro que aconteceu, né, o do índice subir por causa de Vale. A gente até errou aqui, tá, porque a gente, por mais que a gente achava que ia acontecer a reabertura, a gente focou em commodities que a gente chama de OPEX commodities, na verdade as commodities de uso diário, né, tipo petróleo, né, petróleo, todo mundo que tá assistindo esse vídeo gastou um pouquinho de petróleo hoje, né. A gente focou nessas e não nos que a gente chama de commodities de CAPEX, commodities de investimento, tipo minério, que você usa para subir um prédio. A gente achava que não é porque a economia vai reabrir, que vão construir prédio. Mas, por outro lado, todo mundo vai começar a se locomover mais e tal. Acabou sendo meio errado, né? Porque a minério subiu pra caramba, petróleo não, e outras como alumínio também não. Enfim, a gente errou. Mas beleza, essa foi a primeira fase, a alta das commodities aí. E agora é a segunda de 3 fases, né? A segunda fase, que é a ressaca, né? Notícias ruins, infectado para todo lado, boatos de hospital cheio, aquelas coisas que fazem até o próprio chinês ficar receoso de sair, né? Ficar receoso de aproveitar a sua recém-liberdade, né? E essa fase a gente acha que ainda dura um pouco, ainda tem muita notícia ruim que a gente tem visto nos twitters, não, nas nossas ferramentas de comparação aqui. A gente monitora também voos e ainda não aqueceu muito. Então a gente acha que essa fase ainda dura um pouco para entrar na terceira fase do chip pivot, da reabertura chinesa, que deve ser ali na primavera deles, para o verão, que é a terceira fase, que é de quando de fato acalma um pouquinho essa notícia de muito caso e tudo aquilo ali, e a população decide, beleza, vamos aproveitar, vamos consumir, vamos viajar, vamos, né, eles vão se locomover, tudo aquilo ali, e a gente acha que esta terceira fase, que vai ser daqui a alguns meses, essa sim é muito relevante para o consumo de commodity, podendo levar a um aperto de inflação global, aí volta aquele problema ali com o Fed Pivot, mas que certamente é muito boa para o Brasil, né, que é um país muito ligado a commodities, né. E aí vamos voltar para o quiz que a gente falou lá no começo do vídeo, vamos trazer a resposta, né. De novo, por que que vocês acham que a bolsa subiu tanto em 2016, né? Como que o gráfico mostra. Bom, se você pensou impeachment, né? Sabe que a grande maioria das pessoas, quando eu faço essa mesma pergunta, respondem exatamente assim, falam que é um impeachment. E na nossa opinião, é óbvio que são vários efeitos para fazer uma bolsa subir como subiu nesse ano, mas o principal motivo não foi o impeachment. O principal motivo, é claro que ajudou, né? Mas o principal motivo foram as commodities. As commodities estavam super fracas, todas, minério, petróleo, tudo estava super fraco. Fizeram a mínima mais ou menos ali onde a gente também fez e voltou bem em 2016. Tá duvidando? Olha esse gráfico na tela agora. Esse é o mesmo gráfico, né? Em branco o Ibovespa e em azul é o petróleo. Repara os gráficos em outro eixo, obviamente, mas repara como eles se parecem, repare na semelhança, né? Os dois subiram, os dois caíram juntos em 2016 ali, 2015, tiveram a mínima praticamente no mesmo dia, se recuperaram juntos, ou seja, eles andaram bem juntos. Teve ali um outro momento ali, como sei lá, mais no meio do ano, que a bolsa que subiu com o petróleo meio de lado, mas o fato é que eles andaram muito, muito juntos, né? O Brasil é um país de commodity. Quando o commodity está indo bem no mundo, a gente tende a ir melhor. Quando o commodity está indo mal, a gente tende a ir pior. Esse é um fato, né? Então, se a gente tiver certo aí sobre as consequências do chip pivot, especialmente em sua terceira fase, a gente já sabe o que pode acontecer por aqui, né? Bom, vamos falar do terceiro pivot, o Lula pivot. Esse é um pouco mais difícil, né? Vai ter ou não vai ter o tal do Lula pivot, né? Primeiro, né? O que é o Lula pivot? O Lula pivot, na nossa opinião, é se acontecer, né? Quando o Lula vai deixar o Lula, que eu digo é o governo como um todo, deixar esses discursos
muito populistas da eleição, né, e passar a ter discursos responsáveis, de responsabilidade fiscal, de coisas que de fato a gente precisa muito, né, um país que precisa muito ter responsabilidade fiscal, a gente não pode brincar muito, né, que é o nosso grande problema. E mesmo desde o nosso último vídeo, meu Deus do céu, a coisa degringolou, né, chegou um momento ali que parecia um trem fantasma sem fim, né, e o ápice dos discursos ruins, né, foi ali nos anúncios de posse dos ministros, né, cada um ia lá fazer seu discurso, meu Deus do céu. Ai, a gente ficava aqui tendo calafrio aqui na mesa, morrendo de medo do próximo discurso, né? E o mercado rápido na reação, né? Só piorava, piorava, piorava. Mesmo nos primeiros dias deste ano, todo mundo lembra o que aconteceu, o dólar explodiu, a bolsa desabou, os juros, a curva de juros foi para cima, e o ápice foi né, famoso discurso lá do Lupe, do caso Lupe, ministro da Previdência, falando que não tinha déficit, que ia fazer a anti-reforma. Aquilo ali, ah, eu vou te falar que assim, ainda bem que ele assim, fez um discurso tão ruim, porque aquilo ali foi a gota d'água, né, para vários grupos de pessoas, inclusive governistas, né. No mesmo dia, que foi dia 3, diversos jornalistas, né, começaram a soltar um monte de artigos, né, ah, mesmo a jornalistas que são conhecidos por serem mais apoiadores do governo, vários falando: Isso aí é terraplanismo econômico", ah, declarações pesadas que são várias muito perigosas, mostrando quão perigosos eram esses discursos, né. E só para citar alguns exemplos, foram vários, 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 mas, por exemplo, Merval Pereira aqui na tela, falando que o governo tinha que preocupar em ir para o centro, né. Geraldo Samor, um artigo muito, muito bom, ilustrando, né, várias irracionalidades do que estava sendo discutido. Até a Mira Leitão aqui, mostrando como o discurso do Lupe tinha sido irresponsável. Isso só para citar 3 exemplos, mas são vários, vários. A gente sabe, político é sensível à imprensa, né? Essa blitzkrieg da imprensa que veio pós discurso do Lupe, desencadeou em uma corrida lá no governo de desautorizações, cala a boca, né? Tipo, pelo amor de Deus, não é bem assim, especialmente de quem manda mais para quem manda menos. Enfim, com certeza rolou uma bronca de cima para baixo pesada. Desde então, ah, as coisas têm sido bem mais moderadas. Não é à toa que a bolsa já voltou, o dólar melhorou, o pré caiu, né? Ah, Você pega, por exemplo, vários ministros, né? No dia eu até contei, eu lembro de 4, mas eu deve ter sido mais que isso, de ministros que desautorizaram, né? Que foram contra, por exemplo, o próprio discurso do Lupe, né? Exemplo, Rui Costa, né? O poderoso da Casa Civil, que chegou a insinuar que o Lupe seria um negacionista, né? Por achar que não tem déficit da Previdência. Foi um bate-cabeça ali por causa dessa emoção dos primeiros discursos. E esse movimento dos governistas para galera, calma, pera aí, não é assim não. Foi tão grande que o próprio Lula, na sexta agora, né, pós reunião com os ministros, fez um discurso super moderado, né, talvez o primeiro desde a eleição, né, mas o Haddad tem sido moderado, querendo apresentar um pacote de mais de 200 bi aí de ajuste fiscal, que o mercado, sendo bem honesto, me incluindo, até agora ninguém deu nenhum benefício da dúvida para este pacote. E até hoje mesmo o Lula já veio falando pedindo para que o Haddad acelere a agenda de boas notícias, enfim. Ah, rolou alguma coisa ali, né? Uma mudança ali rolou ah, depois esse exagero todo. Isso tudo é suficiente para a gente dizer que começou um Lula pivot? Hum, Acho que não, sinceramente. As coisas foram muito ruins desde que começou, né? A PEC da transição foi péssima, uma certa composição do time também deixou a gente inseguro. A gente não está ainda muito certo de que teremos um Lula pivot, não. Tomara que sim, porque é o que eu brinco assim, tá fácil, tá fácil. É só esse governo não atrapalhar muito que a gente vai ter um excelente ciclo para frente, que é o que eu tenho dito já nos últimos meses, como se não tiver nenhum problema fiscal, vai ter corte de juro, commodity para cima, né, por causa do chip pivot, como a gente já falou, que é muito bom, energia barata, porque tá chovendo pra caramba, não tem risco hidrológico, uh, enfim, e os estrangeiros olhando para o nosso país, dado que lá não está tão bom, mas também não está tão ruim como em 2008, então permite o que eles
olhem para os mercados emergentes. Essa história de China faz muito com que o americano olhe para o Brasil, porque sabe que a gente é um país de commodity, enfim, é muito, muito, muito vento a favor. Que a gente que é o que a gente vem falado, já falei isso em outros vídeos, que o Lula é muito sortudo, só não pode abusar da sorte. Torcemos. Indo um pouco para a carteira, a gente segue com a cabeça muito parecida nos últimos meses, tá? Ou seja, a bolsa muito barata, a gente segue comprado, ah, a gente tem uns 5% de caixa no long only e 95% net long no long buy, ou seja, a gente está bem comprado, porém não precisa ser agressivo, não precisa ir para ataque com posições muito alavancadas, porque a gente sabe que se a gente acertar que o cenário vai melhorar, essas posições vão até talvez andar melhor que a nossa carteira aqui, mas não precisa, o risco-retorno de você ter uma carteira boa e barata tá grande, tá pagando bem você tá na defesa hoje aqui na bolsa. É o que a gente fala, se você vai no mercado, no supermercado e tá tudo por metade do preço, a gente compra lagosta, né? Então a gente segue com as líderes de setores, empresas em sua maioria da carteira não são alavancadas, não precisa, por nomes defensivos e baratos, porque como eu falei lá atrás, né, setor elétrico, dando uma taxa de retorno esperada de inflação mais 13. Então é isso, assim, 60% da carteira continua em nomes bem defensivos, antifrágeis, um pouco menos de 20% em commodities. É óbvio que se acontecer a China, elas são beneficiadas, mas a carteira inteira como um todo seria. As commodities focadas em petróleo e em alumínio, e um pouco mais de 20% em atacantes. Né? Mudanças. A gente em Itaú trocamos por Banco do Brasil já no ano passado. Foi bom até no relativo, dado que o valuation é mais barato que as outras, a gente acreditava que o Lula ia colocar alguém de carreira, que foi o que acabou acontecendo. E assim, o valuation é realmente assim, muito barato do Banco do Brasil hoje, um pouquinho acima de 3 vezes lucro. A gente aumentou algumas posições que a gente já tinha, como por exemplo Prio, Localiza e Vivara. A gente reduziu um pouco a posição, mas a gente continua, que é Açaí, ah, basicamente por uma revisão um pouco para baixo do lucro, mas a gente ainda gosta bastante e continua a carteira. A gente zerou o Itaú, como falamos, zeramos o BTG Pactual e zeramos uma posição que eu particularmente gosto muito, que é a Tenaris, né, que deu boas alegrias para a gente no ano passado, que é aquela empresa que faz tubo para investimento em petróleo. A gente ainda gosta muito e está torcendo para ter alguma correçãozinha para a gente eventualmente voltar. Mas como a gente, nas nossas pesquisas aqui, usando dados, tudo aquilo ali, a gente detectou que o preço do OCTG, né, que é esse tubo, deu uma normalizadinha, ele está vindo para cima, a gente preferiu ficar de fora, mas também se corrigir bastante, a gente tá de olho. É isso, então a gente continua construtivo com o cenário. O ciclo vai vir, é bem forte, tem a China aí para ajudar, 1 bilhão de pessoas voltando a consumir na China, isso tem que fazer preço por aqui, né? Mas, de novo, com uma carteira cautelosa, sem necessidade de correr grandes riscos, a gente até acha que dá tempo, né? Se a gente acertar esse cenário e começar a melhorar, dá tempo de a gente pegar essas, depois eventualmente ir para uma mais arriscada ou não, com mais grau de segurança. E para quem quiser conhecer os nossos fundos, né, e considerar ser um dos nossos aproximadamente 7 mil cotistas que a gente tem hoje aí, é só entrar no nosso site encore.am, ou aqui no QR Code aqui, e ver aí onde a gente é distribuído. Para nós vai ser uma honra ajudar a gerir parte das suas economias. Contem com a gente, contem comigo, contem com o nosso time aqui da Encore, e até o mês que vem. Um grande abraço.